Olá, vamos agora para a segunda aula, que é sobre fossilização. Veremos através dessa aula o que é o fóssil, como ele é fossilizado, como ele será conservado e quais são os seus principais elementos para que ele se torne um objeto de estudo. O fóssil, como já foi estudado, são todos os restos orgânicos de evidência direta com a presença de seres vivos, antes da época da geologia atual. Isso já foi visto na aula passada e nós tornaremos a falar para poder lembrar o que é. Então, o fóssil ele vem a ser um elemento biológico que não foi deteriorado, que não foi decomposto, foi conservado nas suas estruturas, principalmente nas partes duras, pelo solo, aonde manteve toda essa sua estrutura de genética. Então, ele não foi decomposto. O que é uma decomposição? Decomposição ela vem ao ar livre, que são onde os cadáveres são rapidamente destruídos, mesmo nas suas partes duras. O que seriam as partes duras? Seriam ossos, conchas, dentes, troncos. Então são as partes mais rígidas do corpo. E quando falamos de planta, falamos de troncos. Então, na decomposição, tudo isso é destruído, né? Sofrendo por agentes mecânicos, físicos ou biológicos. Independente do que venha a acontecer, isso é destruído. Se ele é destruído, se ele é decomposto, ele já deixa de ser fóssil. Agora, se ele decompôs as partes moles, e só ficou as duras, havendo essa interrupção de decomposição, então ela teve uma interrupção natural desse processo, aonde se manteve as partes duras, teve esse processo todo conservado, mantendo em si as suas características primárias. Ele representa um tipo orgânico, era um tipo de vida, o que ele era, como ele era, em qual tempo geológico ele viveu, quando ele viveu, qual era a estrutura, como era a vida dele e qual era o ambiente ecológico, qual era o meio que ele vivia, se ele era aquático, se era terrestre, se foi uma época fria, se foi uma época de calor, de grandes temperaturas. Então tudo isso é representado, caracterizado pelo fóssil. Ele traz consigo quais são as modificações geográficas da região, as modificações ambientais e as modificações anatômicas. Como assim? Nas modificações geográficas, podemos saber de onde ele era, se ele foi de uma região e passou para outra, se ele estava em uma camada e foi a outra. As modificações ambientais dele, também nessa questão de tempo, de clima, principalmente de frio para quente, e nessas modificações anatômicas são as modificações do corpo, onde ele poderia ter havido algum tipo de modificação e na sua estrutura anatômica, sua estrutura corporal. Aqui nós temos um ambiente de sedimentação. Vemos aqui estruturas de terra firme de um lado e de outro, no Rio Solimões e o Rio Japurã. Essa aqui é a camada que ele vai encher, 12 metros. Essa parte daqui, que é a parte de várzea, essa parte que é a parte que seria o ambiente de maior qualidade para haver a sedimentação. Porque seria uma região de várzea, é uma região onde ela é acometida tanto por esse ambiente lacustre, de águas pluviais, que vão se tornar vão se tornar propício para a sedimentação, tanto naquela região como nessa, que nós temos a mesma estrutura, só que aqui de um rio, aqui de lagos. Esse é um ambiente de sedimentação, aonde a terra, a região, se torna apta a receber um fóssil e a mantê-lo. As condições para que haja essa sedimentação, essa fossilização,
nós precisamos ter como base o seguinte. Primeiro, é necessário que haja um rápido sepultamento. Esse sepultamento tem que ser rápido, por quê? Para evitar a decomposição das suas partes. Então, quanto mais rápido, quanto mais ele for isolado do ambiente, principalmente do oxigênio, ele vai ter a sua estrutura de fossilização muito melhor. O isolamento desse cadáver para os eventuais necrófagos. Os necrófagos seriam os animais que se alimentam dos animais mortos. Então, se nós não tivermos isso daí, esse elemento não se tornará um fóssil, se tiver uma intervenção de um outro necrófago para atrapalhá-lo. O terceiro ponto é a natureza do material sedimentar sepultante. Se for um material alcalino, se for um material com um solo calcário, com pH elevado, a capacidade de sepultamento, de fossilização é muito maior, porque evita a entrada, evita a interferência dos elementos, dos seres vivos que vão acionar, que vão participar para essa decomposição. E a quantidade de partes duras, que são resistentes à decomposição, como nós já falamos, que são ossos, conchas, troncos. Então, a quantidade de partes duras, quanto maior, então maior será a qualidade dessa região. Na tafonomia, nós vamos ver que é um estudo complexo desses fenômenos. Tafonomia. Tafonomia é o estudo dos animais, dos seres soterrados. Então, ele vai ser um integrante biológico da biosfera e vai estar integrado à litosfera, ao solo. Nisso daí nós temos duas formas, a bioestratonomia e a fossodiagênese. A bioestratonomia, ela vai estudar esse conjunto de eventos que vão da morte do ser até o seu sepultamento. Desde que quando ele morre, ele vai ter as causas mortes, várias causas mortes, podendo ser uma morte eventual ou uma morte catastrófica. Isso daí vai vir de acordo com a região, com a época, com toda aquela situação que tinha no ambiente, no local. No ambiente terrestre, ele costuma ser lento, porque ele sofre principalmente a ação do intemperismo. E a ação do intemperismo é lenta, porque ele vai trazer consigo o vento, a chuva, e com isso esses materiais sedimentares que vão causar essa sobreposição desse corpo, desse fóssil, que vai torná-lo um fóssil, né? Podendo também ocorrer com águas fluviais, que são as águas de rios, como nós vimos há pouco tempo atrás, e em cavernas calcárias. As cavernas calcárias também são de excelente qualidade para poder fazer essa fossilização, por causa do teor de pH. No ambiente marinho, já se costuma ser rápido, sendo que ele pode ser dividido em duas formas, ou em águas rasas ou profundas. Nas águas rasas, a sedimentação é mais rápida, porque o movimento da água é maior. Então ela movimenta esses sedimentos com maior intensidade e vai transformar, vai soterrar esse material com muito mais rapidez. Nas águas profundas, o movimento de água é menor, então a sedimentação é mais lenta. O movimento da água no fundo do leito do mar, no fundo do mar, ele já não é tão violento, não é tão rápido quanto nas águas rasas. Por isso se torna um ambiente de soterração mais lento. Os tipos menos frequentes de conservação. Nós temos o gelo, que é um ambiente excelente para se fossilizar, costuma ter um caráter temporário, porque o gelo não é perene, ele pode vir a degelar e perde-se esse material. Nós temos agora aí um exemplo, um filhote de mamute que foi descoberto em excelente estado de conservação. E tem outros elementos também, por exemplo, é o âmbar, que é a resina vegetal que vai manter todo o ser conservado.
ela pega principalmente os seres pequenos, animais de pequeno porte, ou animais ou plantas, folhas, né, fauna ou flora, mas de pequeno porte. Por ser uma resina vegetal, então a quantidade é mínima. A turfa, que é o material, esse material da época de carbonização, de início de carbonização, do carbonífero, que é uma época, é esse material de brejos, de pântanos. Então, ela dá esse início de conservação, mantendo excelentes fósseis, podendo até chegá-los à mumificação, que seria de excelente qualidade. O betume, que é um material derivado do petróleo, ele tem um recobrimento rápido no ser e ele fecha, porque quando ele resfria, ele endurece, então ele pode fechar isso hermeticamente, evitando a entrada do oxigênio, tornando isso muito mais, tornando esse fóssil de maior qualidade. A fossildiagênese já estuda o conjunto de eventos que vão do sepultamento até a condição de fóssil. Nós vimos nos anteriores que estudava da morte até o sepultamento e agora do sepultamento até a fossilização. Então, todos esses fatores são operantes na fossildiagênese, que é temperatura, pressão, principalmente temperatura e pressão, que vão manter esse elemento sem o oxigênio, sem o ar, sem a água ali dentro, né? O local do sepultamento é de extrema importância, porque ele pode ser, através dele nós descobrimos qual que era a paleoecologia da região, do local. Então o cadáver pode ser sepultado no mesmo local onde ele vivia, que é a chamada de deposição autóctone. Essa deposição autóctone, ela é onde ele vivia, aonde ele estava, onde era o ambiente dele, qual que era ele foi sepultado no seu próprio habitat. E a deposição alóctone, o cadáver ele é sepultado, fossilizado em outra região, não no seu habitat, numa região diversa, que ele pode ter sido levado ou por erosão, ou por transporte físico, químico, alguma forma nessa situação. E aqui nós temos uma pequena tabela só para poder ilustrar qual o grupo orgânico e qual o melhor ambiente para poder conservar. Aonde nós temos aqui os foraminíferos, que é comum ele ser soterrado no calcário e ocasionalmente na quitina. No fosfato de cálcio e na sílica é incomum, não tem. Temos aqui, por exemplo, os trilobitas, que no calcário é comum e na quitina também. Então nós temos, através disso daqui, quais são as classificações para qual o material sedimentado e qual o melhor para esse grupo orgânico. Vimos, através dessa aula, qual a formação dos fósseis, e através desses slides nós vimos como eles são formados, o que são, qual o tipo de fossilização, como eles são levados a essa fossilização e qual a estrutura de conservação. Ficamos por aí. Muito obrigado.